as dificuldades e recompensas que os discípulos irão enfrentar e irão receber. As dificuldades que eles irão enfrentar, as recompensas que irão receber. Nós estamos exatamente nesse segundo sermão, quando Jesus escolhe os 12 apóstolos, capítulo 10 trata disso, e na sequência ele começa a dar as instruções para esses 12 apóstolos. Aí ele já fez, dentro dessas instruções, as admoestações, que já vimos, os estímulos também, que já vimos, e agora as dificuldades e recompensas. Isso mostra, que o Senhor Jesus deixou muito claro para quem o seguisse que a vida cristã não é um mar de rosas. Apesar de contas, as rosas também têm espinhos, não é? Então tem dificuldades. E isso é muito claro nas Escrituras. E da boca do próprio Jesus, nós vemos como ele diz com relação a isso. Vejam, ele diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então vejam, a primeira frase, o primeiro versículo que Jesus aí cita, não penseis que vim trazer paz, parece uma frase contraditória, da parte de Jesus. Afinal de contas, o profeta Isaías disse que Jesus seria o príncipe da paz. E por que ele está dizendo que não traria paz, que não veio trazer paz? Lembrem, vamos entender o contexto por que Jesus está dizendo isso. Ele está falando para os seus discípulos, e nós, como discípulos também de Jesus, sabemos que luta enfrentamos, que dificuldade principalmente no seio familiar, quando nós nos convertemos a Cristo. Então, o que Jesus está falando aqui é uma realidade. Quem recebe a Ele como seu Senhor e Salvador, quem se converte a Cristo, passa por dificuldades na relação familiar, na relação marido e mulher, na relação filhos e pais, na relação nora e sogra. E então ele está falando de uma realidade. E nesse quesito, aí é onde ele diz, nesse contexto, eu não vim trazer a paz à terra. Ele diz, eu vim trazer exatamente a espada, ou seja, eu vim a causar essa divisão mesmo entre os homens. Por quê? Porque até hoje vocês são testemunha disso. Nós enfrentamos dificuldades. Quando nós chegamos em um determinado lugar que nos conhecia antes de ser crente e abrimos a nossa boca e dizemos, olha, agora eu sou um crente, eu sou um filho de Deus, eu nasci de novo. Qual é a reação? Dificuldade, adversidade. As pessoas começam ali provocar, as pessoas começam ali menosprezar, ou as pessoas até xingam você, por vezes. Então, essa dificuldade que Jesus está aqui alertando para a gente entender. O fato de nós nos convertermos a Cristo vai trazer dificuldade. E é nesse sentido que ele diz que veio trazer a divisão, é nesse sentido que ele diz, eu não vim trazer a paz. Porque, ora, se você convertido e o mundo não convertido, ímpio, mau, perverso, se agradasse
de você, como um filho de Deus agora crente, a coisa ia ficar meio esquisito, porque a Bíblia diz que existe luz e trevas. A Bíblia diz que o mundo nos odeia. Então, por que nos odeia? Por causa de Cristo. Então, por isso que Jesus está dizendo, eu vindo aqui, eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. Agora, aqueles que recebem a Cristo vão sim gozar de paz. A paz que você não tinha, Jesus, ele disse, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Então, entendam esse contexto, essa aparente contradição que não é contradição. O que ele está dizendo que não veio trazer paz é no sentido de que quem recebe a Cristo, quem é seu discípulo, vai enfrentar dificuldade, e isso é prova, porque todo mundo aqui que tem pessoas ligadas a você que não são crentes, você sabe o embate que é e a luta que é lidar com eles. Não tira você da paz, da tranquilidade. Você não consegue porque a pessoa rebate aquilo que a sua fé, menospreza a sua fé. É assim que o ímpio age, que o incrédulo age. Ele diz, não, ou então tem dureza de coração. E ele diz, e isso tudo gera divisão, gera guerra, gera discussão, gera embate. E essa é uma realidade. No entanto, e principalmente no seio familiar, que Jesus deixa claro aqui, ele veio causar essa divisão mesmo entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra, porque ele diz abertamente, olha, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E olha que ele bota isso lá para o futuro, não é só para aqueles discípulos ali, serão. Então ele já está apontando para uma situação que ia ser recorrente. À medida que o evangelho fosse sendo pregado e os discípulos saindo pregando o evangelho e alcançando as pessoas, iam se caracterizar por essas situações de dificuldades. E também porque quando você aceita a Cristo, recebe a Cristo, você coloca Jesus como prioridade, para a sua vida. Por isso que ele diz, olha, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno. Então você precisa se desvencilhar e dizer, olha, os laços afetivos, eles são válidos, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, a gente ama, cuida, zela, mas quando se diz respeito à fé, aí você não pode ter dúvidas. A prioridade com relação à fé é Cristo, porque é Ele quem salva, é Ele quem dá vida. O pai e a mãe não podem, eles podem dar tudo que você precisar aqui, cuidar de você. O filho pode ser um bom filho ou não, um pai pode ser um bom pai ou não, a mãe também, mas em Cristo não. Cristo é sempre digno, porque Ele se deixou a sua glória lá nos céus, se encarnou, tomou a forma de servo, sofreu uma condição que não era para Ele, mas para nós, assumiu, a culpa que não era dele, era nossa, se entregou na cruz, se sacrificou pelo seu povo, por isso Ele tem essa dignidade. E então, se a pessoa coloca outra coisa, outra afeição, eu gosto mais de meu pai do que de Jesus, ele está dizendo, então você não é digno de mim. Não, eu gosto mais de minha mãe do que de Jesus, então você não é digno de mim. Eu gosto mais do meu filho, de minha filha do que de Jesus, ele diz, então você não é digno de mim. Porque quem não toma a sua cruz e vem após mim, ele diz, não é digno de mim. Está vendo? Quem não enfrenta a luta, a dificuldade e indo até Cristo, não é digno dele. Então o que é que Jesus está demonstrando aqui? Ser crente, ser cristão, ser discípulo de Jesus não é fácil. Existem dificuldades, e muitas. E quem passa por situações como essa que Jesus está dizendo, de ter os seus inimigos dentro da sua própria casa, sabe como é difícil isso. Aquele parente chato, aquele parente que é religioso, aparente, aquele parente que é muito apegado à idolatria. E como é Mesmo você tem um sentimento por aquele parente,
aquele irmão ou aquela irmã, ou o pai ou a mãe. Claro que tem. Nós devemos amar os nossos familiares. No entanto, e até Jesus disse, né? Amai os vossos inimigos. Olha o contexto. Ele está dizendo que os inimigos nossos são da própria casa, ele manda a gente amar. Não é para a gente desprezar a nossa família, nossos irmãos de sangue, nossos familiares. No entanto, quando diz respeito à pessoa de Jesus, esse aí não tem negociação. Nós somos dignos de estar em Cristo e com Cristo, então as outras coisas ficaram secundárias. As nossas relações humanas são secundárias, perto dessa relação infinitamente melhor que é estar em Cristo e com Cristo. Como nós vamos ver aí na sequência das recompensas, né? Então ele diz aí, quem então acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então Jesus aqui, irmãos, deixa muito claro, não é? De maneira muito simples, mas objetiva, que a prioridade da vida de um crente, de um discípulo, é sempre o seu mestre, o Senhor Jesus. Essa é a prioridade para nós. Em segundo lugar, a dignidade tem que ser dada a Ele, primeiramente. E a nossa vida agora tem que ser pautada nele, em Cristo Jesus. Porque se você, eu perdi muitos amigos, eu perdi muitos relacionamentos, por causa de Jesus, ele diz, aí você achou a vida. Se você perdeu essa vida, esses relacionamentos, essas dificuldades todas lhe causaram perdas, humanamente falando, aí é que você achou a vida. Porque você perdeu isso por causa de Cristo. Agora, se você diz, não, eu abro a mão de declarar, de confessar Jesus, porque eu não quero abrir mão desse relacionamento aqui com pessoas, mesmo sabendo que elas não estão bem espiritualmente, estão mortas porque estão sem Cristo, mas eu estou com Cristo, mas eu não vou avançar nisso não, vou deixar para lá, seja o que Deus quiser. Eu não vou criar problema não, nem quero dificuldade da minha vida. Vou querer achar a minha vida. Aí Jesus, pois a sua vida, se você acha e perdê-la, quem acha a sua vida vai perdê-la. Perdê-la-á, ou seja, quem quer conviver, né, com o ímpio, com o descrente, abrindo mão da sua fé em Jesus, acaba demonstrando que, na verdade, não está firme em Jesus. Porque ele diz que você perde, se você perde essa vida, você acha, se for por causa dele. Por outra coisa, não. Isso é por causa de Cristo. Se você disser, não, eu não quero saber de Jesus, mas e também não quero saber da minha família, então não se encaixa no que Jesus está dizendo aqui. Porque essa questão é só na questão de lidar com estar em Cristo e com Cristo, e por causa disso gera-se a divisão, gera o embate, gera a dificuldade, e aí você, na verdade, vai ganhar a vida porque você está dizendo, não, eu rompi com essa condição, dessa relação humana, mas por causa de Jesus. Então, você achou a vida, você ganhou a vida. Agora, se você disser, não, se for uma questão sentimental, né? Tem gente que sentimentalmente diz assim, não, eu não quero saber de meus parentes, não. Eu nem quero saber da minha família. Foi um problema de criação, por um problema de relacionamento, ele deixou de se relacionar com seus familiares, eu não quero saber deles, mas também não tem nada a ver com Jesus. Então não se encaixa nisso aqui. Você vai perder a vida de qualquer forma, porque ele só dá razão em ganhar a vida se você perder por causa dele. Mas se você perder a sua vida por causa de dureza de coração, por causa de sentimento ruim no coração, não ter um bom relacionamento familiar, por causa de um sentimento ruim de criação, de convivência, não é disso que se trata o texto. Aí já é outro problema, muito sério até. Ele só está falando no que diz respeito a ele, Jesus, entrando na sua vida, e por conta disso você perde esses relacionamentos, esse viver harmonioso que havia antes de você conhecer Jesus. Era tudo tranquilo. Por exemplo, numa família onde todo mundo, digamos um exemplo, né, gosta de uma farra.
Aí um daqueles que gosta da farra se converte. Não vai ser uma luta? Vai, porque a turma não vai aceitar isso. Quem gosta da farra, vê alguém dizendo que agora não vai mais farrear, não vai gostar, vai criar uma dificuldade. E é nesse sentido que Jesus está dizendo, que se você deixou de farrear por causa de Cristo, você acabou ganhando a sua vida. E aqueles que estão lá na farra e continuarão na farra, estão perdendo a sua vida. Então, é nessa condição que Jesus está colocando aqui. Então, as dificuldades, de fato, de seguir a Cristo é real e ainda hoje é um princípio que é experimentado por diversas pessoas. E vai continuar sendo assim. Quem abraça Cristo pela fé vai sofrer dificuldade familiar, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos de amizade, em todo sentido. E se alguém abrir mão dessa dificuldade, não quero essa dificuldade, eu não gosto, eu quero continuar naqueles relacionamentos anteriores que eu tinha antes de conhecer Jesus, aí você vai perder a vida. Porque Jesus disse que quem acha a sua vida, perdê-la-á. Agora, quem, todavia, perde essa vida por causa dele, aí acha uma vida incomparavelmente melhor, achou a vida eterna, achou a bênção maravilhosa de conviver com o Senhor Todo-Poderoso, que é Jesus. Mas ele não fala só das dificuldades. As dificuldades são reais, a gente sabe que elas existem, mas há recompensas para quem assim age ou reage àquilo que está dito aqui nas Sagradas Escrituras. Aí ele vai dizer, agora, quem vos recebe, a mim, me recebe. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem ele está falando? Dos discípulos. Quem recebeu um discípulo de Jesus, está recebendo o próprio Jesus. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, quem receber Jesus, está recebendo o Pai. Deus, o Pai, o enviou. E Jesus está dizendo, olha, quem recebe quem eu envio, está me recebendo. Quem está me recebendo, está recebendo o Pai, que me enviou. Então, quem recebe um profeta, no caráter de profeta, vai receber o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, um destes pequeninos, por eu ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, a recompensa, irmãos, para vivermos a nossa vida, mesmo com dificuldades de discípulos de Jesus, é o galardão. E o galardão é aquela recompensa, aquele prêmio que receberemos na eternidade. Mas um dessas recompensas que recebemos, que representam assim bem o galardão, é você ter hoje, desfrutar hoje da paz de espírito, é você ter hoje a alegria da sua salvação, é você ter hoje um fruto do Espírito sendo ali cultivado em seu coração. Isso são galardões, são recompensas que um crente recebe. É você ter hoje a fé, que é um dom de Deus. São essas coisas, irmãos, em nós, que de fato faz valer a pena. Quando você olha para as dificuldades, mas lembra das recompensas, vocês valem muito a pena. Porque, veja, as dificuldades que existem, como nós já vimos, elas existem por quê? Porque Jesus é uma tensão entre o ser crente, convertido, e aqueles que não são. Todos nós aqui, outrora, eram pessoas que não eram crentes. E um dia nos convertemos. E aí começou-se as divisões. E todo mundo tem sua história para contar. E sabe que é verdade. Nos seus laços familiares, quão difícil é a aceitação de quando você se converte a Cristo. Então, e nesse contexto, Jesus diz, eu não vim trazer a paz, não. É para trazer divisão mesmo, é espada. Vocês vão enfrentar isso. Não adianta correr, não adianta mascarar, não adianta achar que vai ser tudo legal, não vai ter problema nenhum, porque vai ter. Vocês vão sofrer isso.
No entanto, aqueles que recebem esses discípulos convertidos, esses discípulos de Jesus, receberão a Cristo, receberão Deus o Pai, e, consequentemente, serão recompensados. E as recompensas são maravilhosas, são aquelas recompensas celestiais, as bênçãos celestiais que recebemos em Cristo Jesus, que Paulo disse lá aos Efésios. Em Cristo nós recebemos essas bênçãos celestiais, algo que preenche o nosso coração, a nossa vida, alegra o nosso viver. E, portanto, irmãos, estejamos assim, enfrentando essa vida cristã que temos agora, com sobriedade, com um caráter de cristão, com gente que sabe enfrentar a luta, que não se entrega à falsidade, nem jura dolosamente, que não brinca com uma questão tão séria e tão importante como esta. Eu sei que os dias em que estamos vivendo são dias difíceis. Eu sei que a palavra de Deus diz que no fim dos tempos, esse que já vivemos, muitos apostatarão da fé, muitos estão se encaminhando por um caminho tortuoso, muitos que até passaram e conheceram esse caminho verdadeiro, o caminho que é Jesus, e abandonam para escândalo e também para demonstrar que não é simplesmente ser crente da boca para fora, mas é ser firmado em Cristo, é assumir esse compromisso e dizer, olha, eu sei que a luta é grande, a dificuldade existe, mas eu estou com Cristo. Eu vou tomar a minha cruz, porque Ele disse que se nós não tomarmos a nossa cruz e ir até Ele, não é digno dEle. Tomemos a cruz. A cruz é um símbolo de sofrimento, né? A cruz era a cruz que Jesus enfrentou, pena de morte, foi o sacrifício dele para a nossa salvação. Já o caso dessa cruz que nós devemos tomar aqui, não é aquela cruz, porque nenhum de nós aqui teríamos essa capacidade de assumir o que Jesus assumiu, mas é no sentido da dificuldade, né, que enfrentamos. Se quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno. Então, quem não toma a sua dificuldade, quem não toma essa luta que há de ser enfrentada e segue Jesus ali, firmado nele, perseverando, não é digno. Então, veja a importância, irmãos, que nós temos de perseverar até o fim. Porque até em Apocalipse já está dizendo o que é que vai acontecer, né? Se nós perseverarmos até o fim, o que é que nós receberemos? A coroa da vida. Perseverar até o fim vai nos recompensar com a coroa da vida. Então, que assim seja, né? Que o Senhor Jesus continue nos alimentando, nos fortalecendo, nos animando, nos estimulando, como Ele já o fez, para que continuemos assim como discípulos de Jesus, enfrentando as dificuldades, mas na certeza das recompensas que já estão garantidas a todos aqueles que fielmente firmarem os seus pés e seguirão Cristo para louvor e honra dele mesmo, para a sua própria glória. Que nós assim continuemos, irmãos, a nossa caminhada e que o Senhor continue a nos abençoar, nos fortalecer e nos recompensar, de acordo com a nossa atitude, com a nossa característica agora, de crentes que somos, na presença do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, pela tua bendita palavra que nos traz nesta manhã. Que o Senhor venha abençoar a tua igreja, teus discípulos, teus filhos aqui presentes, que diante das dificuldades que certamente enfrentamos, os laços familiares, as amizades que tínhamos antes de conhecer ao Senhor, e que por vezes, ó Deus, em razão da nossa conversão, nós perdemos. Mas cremos, ó Deus, na tua graça, no teu amor, na tua misericórdia. Sabemos que o Senhor usa de todos estes benefícios para com o teu povo e que ensina-nos, ó Pai, a viver a nossa vida como discípulos do Senhor, fazendo aquilo que é do teu agrado. Muito obrigado por tudo, assim agradeço, no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém.